É sim o Redação Final que segue ao vivo aqui na TV Alemes, trazendo um balanço, fazendo aí a repercussão dos debates de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Bom, vamos começar falando então dos projetos que foram votados hoje durante a sessão, né? A gente viu inclusive que a sessão se alongou um pouco mais do que o comum, porque a quantidade de projetos que estavam pautados para hoje, né? Inclusive os deputados discutindo uma moção apresentada pela deputada Gleice Geno, nós vamos falar sobre ela também daqui a pouquinho, mas eu queria começar falando sobre o projeto de lei de número 120, que é a LDO válida para o ano de 2025, encaminhada pelo Poder Executivo, hoje aprovada em sua segunda discussão, tem emendas, então ainda vai passar por uma segunda votação, por uma terceira votação, que é a redação final, na terça-feira que vem. A LDO ela traz como princípios norteadores das políticas públicas que vão nortear o orçamento do ano que vem, as políticas públicas como superação das desigualdades, participação social, geração de emprego, uso eficiente dos recursos, integridade, transparência, digital e sustentável. Além desses princípios das políticas públicas que devem nortear a elaboração da LOA para o ano que vem, a gente tem um outro tópico também, que é com relação às prioridades de investimento do governo do Estado. Tem uma segunda tela, que é com relação às prioridades de investimento, uma próxima tela, mas entre esses tópicos de prioridades que estão do Poder Executivo, são obras que estão em andamento, e como a gente sempre fala, não que as obras que já existam, que novas obras não possam ser planejadas pelo Poder Executivo, mas que as obras que já estão em andamento sejam priorizadas para que esses investimentos sejam concluídos e possam atender a população de maneira mais rápida. Uma outra prioridade dos investimentos também que a LDO traz para a LOA 2025 são investimentos que vão atrair outros investimentos para Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma rodovia, um acesso que pode atrair uma empresa, melhoria do ambiente de negócios, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU também, em políticas públicas, investimentos que estão dentro desses vários critérios que a ONU prega em todo o mundo, também projetos de infraestrutura, desenvolvimento e inovação digital. A gente também tem números que a LDO traz como estimativa para o ano que vem, ainda são dados iniciais, a LOA, quando ela vir para a Assembleia, ela pode trazer alguns dados diferentes, para mais ou para menos, né? Mas o governo estima, nesse momento, a receita para o ano que vem, sem a contribuição previdenciária, na casa dos 22,7 bilhões de reais, com a previdência, com a arrecadação previdenciária, 26,4 bilhões de reais, a despesa sem a previdência, 22,599, praticamente 22,6, e a despesa com previdência empata com a receita com previdência, 26,4 bilhões de reais. De que maneira, e fazendo um comparativo, na próxima tela a gente tem um comparativo com esse ano, 2024, o governo projeta então um crescimento da receita de 3,58%, saindo dos 25,4 estimados para esse ano, aí para os 26,4. De que maneira o governo chegou nesse número? Também tem essas informações na LDO. O Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central do Brasil e que consulta economistas do mercado financeiro sobre os rumos da economia nacional e que estimam para o ano que vem uma inflação na casa dos 3,86, crescimento do PIB brasileiro em 2,05 e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, na casa dos 10%. Isso quando o governo estava preparando a LDO, porque esse boletim ele é semanal e esses números também mudam. Dados de Mato Grosso do Sul também foram considerados, em especial dados do comércio exterior, e que comparou março desse ano com março do ano passado, um crescimento de 4,5% nas exportações, uma redução nas importações de 15,9%, balança comercial positiva, enfim, vários dados que apontaram para o governo a provável arrecadação, que eu reforço, um cenário um pouco mais sólido deve vir na LOA, que é apresentada no segundo semestre aqui para a Assembleia Legislativa. Bom, um outro projeto é o projeto de lei de número 143. Essa matéria ela foi discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão aqui no plenário, também apresentada pelo Poder Executivo, também tramitando com um acordo de liderança, que atualiza uma lei que já existe sobre um incentivo estadual que o Poder Executivo estadual paga aos agentes de saúde. É um benefício que já existe e está relacionado à produtividade desses agentes de saúde. Hoje, esse adicional de produtividade é de até 50% do salário mínimo, agora vai para até 100% do salário mínimo, não sendo inferior a 15%
pago a todos esses agentes. E quais carreiras especificamente esse incentivo é pago, né? Agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias, agente de saúde indígena, agente de saúde pública, agente de vigilância epidemiológica e de guarda de endemias. Então, matéria aprovada em primeira discussão, vai agora para análise das comissões de mérito nos próximos dias, para na terça-feira já voltar para o plenário para uma segunda discussão. Vamos para o próximo projeto, terceiro item da pauta de hoje, projeto de lei de número 144, também do Poder Executivo, também discutido, votado e aprovado em sua primeira discussão, e que autoriza o governo a contrair um empréstimo com a Caixa Econômica Federal numa linha de crédito da Caixa Econômica Federal específica para habitação especial, em especial o programa Pró-Moradia modalidade Periferia Viva, um investimento que o governo do estado projeta fazer aqui em Campo Grande, no Jardim Samambaia, e de acordo com a lei aprovada em primeira discussão pelos deputados, autoriza então o governo a fazer esse empréstimo com a Caixa Federal num valor máximo de até 30.525 mil reais para obras habitacionais no Jardim Samambaia, aqui em Campo Grande. Vamos para o próximo item? Outro projeto de lei do Poder Executivo, projeto de lei de número 145, também aprovado em primeira discussão, também tramitando com acordo de liderança, e que autoriza o governo não a contrair o empréstimo com a Caixa Econômica Federal, mas a fornecer uma contragarantia, uma segunda garantia, se assim a gente pode dizer, à União, em um empréstimo que a Sanesul, que é uma empresa pública, pertence ao governo do estado, mas é uma empresa, que a Sanesul está contraindo com a Caixa. Então, o governo do estado está prestando uma segunda garantia, exigências aí que a Caixa Econômica Federal faz. Então, o governo do estado, os deputados aprovam em primeira discussão, então, essa contragarantia que o governo vai prestar a esse empréstimo a ser contraído pela Sanesul. A Sanesul, o governo diz na justificativa do projeto que a Sanesul planeja cumprir até 2031 todas as porcentagens mínimas de cobertura de abastecimento de água e também de abastecimento de esgoto. O novo marco legal indica como prazo máximo 2033. A Sanesul quer cumprir esse prazo até 2031. Inclusive, nos últimos anos, houve a parceria público-privada que está levando esgotamento sanitário da Sanesul a vários municípios, a expansão da rede de esgotamento sanitário. Além disso, nós temos a Sanesul também diz, justificativa do governo do estado, que esse valor será utilizado integralmente na recuperação das estruturas operacionais da Sanesul. Então a gente tem esse projeto de lei de número 145 aprovado hoje aqui pelos deputados em primeira discussão, volta na terça-feira que vem para uma análise em segunda discussão. A gente tem mais um projeto de lei por aqui. Vários projetos hoje, 8 no total, estavam na pauta, e projetos, inclusive, que a CCJR se debruçou ontem, né, encaminhados pelo Poder Executivo e também pela mesa diretora. Mas a gente fala agora do projeto de lei de número 148, também aprovado em sua primeira discussão, também do Poder Executivo, tramitando com acordo de liderança e que traz mudanças na legislação fiscal aqui de Mato Grosso do Sul. A gente trouxe alguma dessas mudanças, o governo diz que são esclarecimentos e algumas atualizações da norma vigente. Uma dessas mudanças autoriza o Poder Executivo, o Fisco Estadual, a fazer uma presunção de incidência de ICMS nos casos em que o sistema de pagamentos brasileiro, né, as empresas fazem a movimentação no sistema de pagamentos, e quando o governo observar essa movimentação, fazer essa presunção de que houve movimento de mercadoria e que, eventualmente, se o valor já pago em ICMS ou emitido como nota fiscal por essas empresas não bater, o governo então vai fazer essa presunção de que houve movimentação de mercadoria e poder então fazer a cobrança do ICMS. O governo do estado, inclusive, justifica que muitas empresas estão utilizando como meios de pagamento cartões, maquininhas de cartões, o Pix, e que isso acaba não passando pelas contas oficiais, não fazendo a emissão da nota fiscal desses pagamentos. Assim sendo, não faz a movimentação no sistema, não há emissão das notas, não bate os números daquilo que a empresa diz que efetuou de compra de mercadoria para poder revender. Então o governo traz essa presunção de incidência de ICMS. A exceção para essa presunção de incidência de ICMS ocorre em 2 casos, o governo também esclarece nesse projeto de lei. Operações de substituição tributária, que é quando a empresa compra uma mercadoria, mas que o ICMS incidiu lá no começo da compra do fornecedor e não na venda para o consumidor final, o que de certa maneira facilita. Então, fez substituição tributária, não vale essa presunção de incidência de ICMS pelo Poder Executivo.
E também quando há incidência, na verdade, de ISS, que não é nem um imposto estadual, é um imposto pago aos municípios, que é imposto sobre serviços, não é mercadoria, mas sobre serviços, e também ocorrendo essa movimentação do imposto sobre serviços, não há como fazer a presunção de ICMS. Então essa é uma mudança trazida por essa lei. Mas tem outras também que a gente destaca aqui no projeto de lei de número 148. ICMS de FAO, que é o diferencial de alíquota de ICMS. Quando a gente compra uma mercadoria, uma empresa compra uma mercadoria de outro estado que tem uma alíquota de ICMS, traz para cá, que às vezes esse produto tem uma outra alíquota de ICMS. Então, qual que é a mudança do projeto de lei de número 148? Que a base de cálculo para fazer a cobrança desse produto, quando ele vem de outro estado para Mato Grosso do Sul, elas têm uma redução na base de cálculo prevista na legislação e de acordo com a incidência do ICMS já no outro estado. E quando ocorrer a isenção, um produto que, por exemplo, não tem a isenção em outro estado, mas que tem isenção em Mato Grosso do Sul, a legislação deixa mais claro isso agora, não haverá incidência da cobrança do ICMS de FAO, porque aqui em Mato Grosso do Sul é um produto isento de ICMS. Então, essa também é uma outra mudança, essa redução na base de cálculo a partir considerando o valor cobrado em ICMS no outro estado, que pode inclusive reduzir um pouquinho a carga tributária. Há novo prazo de migração do ICMS transparente para um novo sistema, também há um trabalho que o Poder Executivo vem desempenhando e que diz que ainda não está totalmente completa essa migração do portal ICMS transparente para esse novo sistema da Secretaria de Estado de Fazenda. Então, abre-se um novo prazo, outra mudança nesse projeto de lei de número 148, e também, por fim, exclui do rol de produtos, da lista de produtos, que a substituição tributária que eu mencionei agora há pouco, que são aqueles produtos cuja importação, por exemplo, de outro estado, ou a venda dele para uma empresa, antes de chegar no consumidor final, que os impostos, o ICMS, seja cobrado lá no começo dessa linha do tempo e não na hora que o produto for vendido ao consumidor. Então, a pedido inclusive da própria categoria do setor de papelaria, então os itens de papelaria passam a deixar de fazer parte dessa lista de produtos cujo imposto precisa ser arrecadado no começo toda a sua venda até chegar no consumidor final. Então, a incidência do ICMS acontecendo só no momento da venda para o consumidor final. Várias mudanças nessa questão fiscal, projeto de lei de número 148, então aprovado, voltando para a discussão em segunda discussão na terça-feira que vem. A gente também tem o projeto de lei de número 149, também do Poder Executivo, em primeira discussão, que é o novo Refis. Nós falamos bastante sobre ele também aqui na primeira discussão, na redação final, jornal parlamentar também. E que o novo Refis é sempre aguardado, em especial pelas empresas, para que elas possam fazer um acerto de contas com o fisco estadual com relação aos vários impostos que podem estar em débitos, né? Então, que dívidas estão nesse novo Refis? Todas aquelas que foram geradas até 31 de dezembro do ano passado, estejam elas em dívida ativa ou não, são débitos do Simples Nacional, débitos por descumprimento de obrigações, parcelamentos anteriores também estão incluídos. Quem aderiu a outros Refis não fez o pagamento conforme a adesão aos programas anteriores, tem a oportunidade de ficar em dia agora. Tem algumas as condições de pagamento, pagamentos à vista com 80% de desconto nas multas e 40% nos juros, de 2 a 20 vezes da dívida, 75% de desconto nas multas e 35% nos juros, e de 21 a 60 vezes, 70% de desconto nas multas e 30% nos juros. O prazo de adesão é de 90 dias a partir da sanção desse projeto pelo governador, matéria sendo aprovada aqui pela Lemes e enviada encaminhada para a sanção do Poder Executivo, e a adesão se confirma com o pagamento à vista ou pagamento da primeira parcela. Só assim, apenas a negociação com a Cefaz não basta como adesão ao Refis, mas sim o efetivo pagamento à vista ou da primeira parcela. Tem algumas especificidades também trazidas por esse novo Refis, que inclusive foram elogiadas pelo setor produtivo. Créditos tributários de ICMS formalizados. Esses créditos formalizados são dívidas que a Cefaz já apurou, não tem mais o que recorrer, a dívida é aquela ali mesmo, que já constam como dívidas tributárias oficialmente, Então, se essa dívida formalizada, ela vem de um benefício fiscal, muitas empresas têm benefícios fiscais para se instalar aqui em Mato Grosso do Sul, mas não são totalmente isentas, ainda tem outras obrigações fiscais a serem cumpridas, mas não cumpriram nem essas outras obrigações,